sua vida. Mais uma semana se iniciando aí, que Papai do Céu nos deu. Que seja uma semana super, mega, ultra abençoada para sua vida, para os seus familiares. Que seja uma semana cheia de coisa boa, de vitória, de presença de Deus, tá bom? Hoje eu trouxe uma mensagem poderosa aqui no Café com a Dai. Se chama O Poder da Oração. E você, tem orado? Como está a sua vida de oração? Como é a sua vida de oração? Você tem vida de oração? Esse vídeo aqui é para te impulsionar a ter uma vida de oração com Deus, uma vida de busca diária com Deus. Mas não só isso. É um vídeo para revelar o poder que tem quando a gente ora. Às vezes as pessoas oram sem fé, oram, não acreditam que as coisas vão acontecer, ou às vezes nem oram, né? Porque não tem esse hábito. Mas nessa segunda-feira eu quero te impulsionar a ter uma vida de oração e quero te mostrar através da palavra de Deus que há poder quando nós oramos. Há um poder deliberado dos céus para nós quando nós abrimos nossos lábios e oramos e clamamos e pedimos do nosso Senhor Jesus aquilo que a gente deseja. Não só pedimos, mas falamos com Ele. Temos uma vida de relacionamento com Deus. Existem vários tipos de oração. Bom, existe a oração de petição, que é quando a gente pede as coisas para o Senhor. Existe a oração de adoração, que é quando a gente fala com Deus de maneira adoradora, no sentido de adorar a Deus, de falar palavras de elogio para Ele. Existe a oração de intercessão, quando nós oramos e pedimos por alguém, por alguma pessoa. Existe a oração de gratidão, quando a gente ora agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, que Ele realizou. E existe a oração de confissão. Então são 5 tipos de oração que a gente fala, que a gente deve desenvolver quando a gente fala com Deus. Em qual sentido, Daiane? Você deve orar por você, pedir as coisas por você, que é a oração de petição. Você deve orar por outras pessoas, interceder por outras pessoas. Você deve fazer uma oração no sentido de adoração a Deus, de agradecimento a Deus e de confissão de pecado, se arrependendo, pedindo perdão ao Senhor. Gente, hoje eu vou falar sobre uma história que está lá em Atos 16, eu não sei se você conhece, é a história de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas, eles estavam falando de Jesus, pregando o evangelho, quando eles foram presos. E lá na prisão, quando eles foram presos, eles começaram a mover de oração e adoração. E nesse momento que eles começaram a orar e adorar a Deus, houve um terremoto muito grande ali na prisão, onde as portas se abriram, correntes se arrebentaram. Houve um terremoto que, assim, mexeu no alicerce ali daquela prisão. E aí, o que aconteceu? Havia um carcereiro lá que ele não conhecia Jesus. E quando isso aconteceu, ele realmente creu em Deus. Ele realmente acreditou que existia um Jesus Todo-Poderoso, que existia uma verdade naquele evangelho que Paulo e Silas estavam pregando. E através desse acontecimento, né, ele aceitou Jesus e toda a família dele aceitou Jesus e foram batizados, e glória a Deus por isso. A primeira verdade que eu quero te ensinar hoje é o seguinte: quando nós estamos passando por peleja na nossa vida, quando nós estamos passando por alguma dificuldade na nossa vida, não pare de orar, não pare de interceder, não pense que Deus te esqueceu. Sabe, Silas e Paulo estavam na prisão, poderia ter pensado, poxa, Jesus me esqueceu, a gente está pregando o evangelho e olha onde a gente foi parar. Mas foi ao contrário, assim que eles foram presos, eles começaram a louvar e a orar ao Senhor. E aquilo ali, Deus viu com bons olhos. Ou seja, você precisa orar, você precisa entender que mesmo que as coisas ao seu redor não estejam mudando, o poder da sua oração faz com que Deus te ouça e faça com que as coisas sejam mudadas à sua volta. Então não pare de orar. Independente da situação que você esteja passando, ore. Clame ao Senhor, busque mesmo Ele, não pare de adorar Ele, não pare de orar, porque é nessas lutas que nós vemos o poder de Deus nas nossas vidas. E como você vai ver se Deus te ouviu? Através da oração. Deus fica nos esperando nos encontrar com Ele sempre, gente. Quando Deus idealizou o Jardim do Éden, a Bíblia diz que todo dia, ao cair da tarde, Deus ia lá se encontrar com Adão e Eva. Pra que Deus ia lá? Ele ia lá porque ele queria ter relacionamento com Adão e Eva, ou seja, ele queria ter essa vida de busca mesmo. E isso não mudou. Deus vem nos visitar todos os dias esperando que a gente converse com Ele, que a gente ore, que a gente tenha uma vida de busca para Ele. Isso não tem a ver se o seu dia é bom, se o seu dia é mau, se as coisas estão indo bem, se as coisas estão indo mal. Tem gente, quando está passando por uma dificuldade, ao invés de se aproximar de Deus, se afasta de Deus. Eu tenho recebido muito e-mail, gente, muito e-mail mesmo de pessoas que
estão passando por dificuldades seríssimas e ao invés de se aproximar de Jesus, têm se afastado de Jesus. A minha palavra para você é a seguinte: se aproxime de Deus, ore, porque as cadeias vão cair, as correntes vão se arrebentar e Deus vai fazer um milagre acontecer. Isso tudo tem a ver com o poder da sua oração. Quando nós oramos, mesmo que nada aconteça no plano físico, aonde os seus olhos alcançam, está acontecendo um mover no plano espiritual através da sua oração. Segunda verdade, quando Deus ouve o nosso clamor, Ele não só abençoa nós, mas Ele abençoa todos à nossa volta. Isso é lindo demais. A nossa oração tem o poder de resgatar, de tocar nas pessoas que estão próximas de nós. Ou seja, Paulo e Silas estavam orando e adorando ali dentro daquela prisão. E quem foi tocado e abençoado? O carcereiro e toda a casa dele. Ou seja, o poder da sua oração não vai tocar, não vai acontecer somente na sua vida. Vai ser algo tão milagroso, tão grande, que vai tocar todas as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas vão ser abençoadas através do poder da sua oração. Deus está te ouvindo. Não pare de orar, não pare de interceder. Tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida de encontro com Deus. Eu só tô aqui para te dizer que existe um Deus que, assim como ia lá no Jardim do Éden todos os dias visitar Adão e Eva, Ele vai todos os dias na sua casa te visitar, esperando que você fale com Ele, esperando que você ore, esperando que você tenha uma vida de relacionamento com Ele. Paulo e Silas foram mudados. A oração, ela não tem a ver somente em mudar o outro. Às vezes você está orando muito para mudar o outro. Muda meu esposo, muda minha mãe, muda minha avó, muda as circunstâncias do meu trabalho. A oração, ela tem a ver também em mudar nós mesmos. Quando a mudança começa dentro de nós, ela começa a florescer à nossa volta. Foi o que aconteceu. Paulo e Silas estavam orando pelo que estava acontecendo, orando por eles. O carcereiro foi tocado, mas acima de tudo, eles foram tocados. Eles foram a testemunha viva, gente, daquele poder de oração, daquele pedido de oração. Eu queria terminar o vídeo de hoje, gente, com um texto que está lá em Romanos 8, 26, que diz assim, eu vou ler para vocês. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes você está assistindo esse vídeo e nem sabe como orar. Eu falei aqui os tipos de oração, mas você deve estar pensando assim, Daiane, como eu vou orar? Eu nunca orei. Uma vez eu estava conversando com uma menina, estava evangelizando ela e na hora que eu perguntei assim, falei, você quer orar? Vamos orar. Ela falou, eu nem sei como orar. E ela começou, boa noite, Jesus. E eu achei aquilo tão legal. Falar com Jesus, gente, é como se você falasse com o seu melhor amigo. Você pode falar do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. Abre o seu coração para Deus, Ele está atento para te ouvir. E esse versículo diz que a gente não sabe como orar. Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Às vezes você chega para falar com Deus e não sabe o que dizer. E o texto diz que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Ele pede por nós. Como assim, Daiane? Às vezes você pede um monte de coisa, mas você, assim, não tem noção daquilo que você está pedindo no sentido de ser melhor para você, se é mesmo melhor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, pedindo literalmente aquilo que a gente merece, literalmente aquilo que a gente precisa. Então, assim, mesmo fraco, mesmo no seu momento de fraqueza, mesmo achando que você não sabe orar, mesmo com dificuldade, ore. Ore, porque o Espírito Santo de Deus, ele te ajuda no seu momento de fraqueza. Ele te ajuda quando você não consegue orar, quando tudo que você tem para falar com Deus são as suas lágrimas. Ele te ajuda nisso. Saiba que existe poder na oração, existe poder nas suas lágrimas. E Deus é um Deus abundante para fazer um milagre acontecer na sua vida. Creia no poder da oração. Ore. Ore intensamente, ore a todo tempo. Orai sem cessar. É isso que Deus deseja para nós, que a gente tenha uma vida de oração a Ele. Não pare de orar. Deus abençoe muito essa segunda-feira. Um beijo. Deus abençoe.